Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos nesta manhã com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar sequência à nossa escola dominical e, para começar, nós vamos fazer uma oração. Nós encerramos na escola dominical passada a série sobre as bem-aventuranças e agora nós vamos ter uma pequena, uma série de estudos durante o restante desse mês de agosto e vamos refletir um pouco sobre a questão do nosso papel missionário. O mês de agosto é o mês das missões da Igreja Presbiteriana e nós vamos refletir um pouco sobre esse tema. Mas antes vamos orar, como nós fazemos sempre, pedir a direção do Senhor. A nossa escola dominical já começou com a oração, já teve o início e agora nós vamos pedir a Ele que nos abençoe na reflexão da palavra nesta manhã. Feche os seus olhos se você puder e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esta escola dominical, que o Senhor nos dá a oportunidade de participar. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estudar a tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça, no conhecimento do Senhor, que as oportunidades que temos de ler a tua palavra, de estudá-la, de meditarmos juntos e mesmo individualmente, que seja um tempo, ó Deus, de aprendizado, tempo de crescimento espiritual, para que nós continuemos crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor e possamos continuar vivendo para a glória e honra do Senhor. Pedimos, Senhor, abençoe a cada um dos nossos amados irmãos, abençoe as suas respectivas famílias, abençoe também aqueles amados que estão sintonizados conosco e que não são membros da nossa igreja, são muito bem-vindos, e que o Senhor continue nos dando sempre a oportunidade de transmitir a Tua palavra com sabedoria e graça, ó Deus, de forma que nós sejamos diminuídos, que possamos diminuir e que o Senhor cresça, que a glória do Senhor se manifeste através da Tua igreja, trazendo aos nossos corações, à nossa alma, aquele consolo, aquela exortação, aquele refrigério, aquele bálsamo sarador que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Fala conosco, ó Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amados, então, como eu disse, nós vamos começar essa série, breve série, nesse mês de agosto, são 3 domingos, nós vamos aproveitar para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa tarefa missionária, o privilégio de sermos missionários. E aí, quando a gente fala missionário, inclui aqui na minha casa e até os confins da terra. A gente sabe que mais próximo de nós, a prática missionária a gente chama de evangelismo, não é isso? E mais distante a gente chama de missões. Mas, na verdade, todas elas são o testemunho fiel daqueles que amam o Senhor, daqueles que experimentaram verdadeiramente a graça do Senhor em suas vidas por intermédio de Cristo Jesus. E você, de uma forma ou de outra, você pode contribuir para que a obra missionária continue sendo realizada aí para a glória do Senhor. Então eu queria fazer a leitura do Evangelho segundo João, capítulo 16 até o capítulo 21. Nós vamos começar falando sobre Deus missionário, essa providência missionária de Deus, que é o exemplo maior para a minha prática e para a sua prática. Não é isso? Então diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 3, 16 ao 21, diz assim. O título é A Missão do Filho. Então diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra nesta manhã de escola dominical
e que possamos aprender um pouco mais uma porção da sua palavra, que isso sirva de alimento espiritual, para que você e eu continuemos crescendo em sabedoria e graça diante do Senhor. Então, amados, como eu já falei na introdução, nós terminamos aquela série sobre as bem-aventuranças e nós vamos falar um pouco sobre missões, porque vamos aproveitar que o mês de agosto é o mês onde a Igreja Presbiteriana celebra a sua obra missionária. É claro que a Igreja Presbiteriana e os irmãos, né, o povo presbiteriano faz missões o ano todo, mas mês de agosto a gente é considerado aí o mês de missões, onde as atenções da Igreja Presbiteriana voltam de maneira mais específica para a sua obra missionária, a sua tarefa missionária, o seu privilégio de fazer missões. Né? Por que o mês de agosto? Porque o mês de agosto foi escolhido porque é o aniversário da Igreja Presbiteriana, aniversário da chegada do presbiterianismo ao Brasil. Foi no dia 12 de agosto lá do ano de 1859 que o missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, chamado Ashbel Green Simonton, chegou ao Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro, e ali ele começou o trabalho missionário que alcançou o país, chegou até aqui a Igreja Presbiteriana do bairro Floramar, começou lá em 1859, chegou aqui a Igreja Presbiteriana do bairro Floramar, e a partir daqui vai continuar caminhando e alcançar até os confins da terra, tendo em vista que a nossa Igreja Presbiteriana, assim como as demais igrejas irmãs, né, e alguns trabalham até em parceria, tem missionários espalhados aí por várias partes do mundo. Ainda há muito a alcançar, a gente reconhece, mas a igreja tem se empenhado, tem trabalhado, Deus tem levantado varões com chamada missionária, com disposição missionária, com talento, não é isso, para aprender a cultura, aprender a língua, que às vezes é muito difícil, ter coragem para enfrentar, e a gente também, que Deus chamou para ficar aqui na igreja local, você que está aí na sua casa, que não foi chamado para ir lá para a Arábia, para ir lá para a China, mas foi chamado para estar no seu bairro, na sua rua, tem feito o trabalho do Senhor, tem evangelizado, tem dado testemunho. Isso é um privilégio que nós temos. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre esse aspecto, não é isso? Deus missionário. Deus como modelo de missões para nós. Deus é o nosso exemplo de tudo. E aí nós vemos também nele essa providência de levar a boa nova a quem estava precisando e quem está precisando. Então, dois aspectos nós vamos pensar aqui nessa manhã. Primeira coisa, o que é que levou Deus isso a providenciar a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação. Então a gente precisa lembrar de um tema que é muito comum, muito claro para nós, muito familiar, mas que continua sendo alvo do nosso trabalho intenso. Então tudo começou com a queda do homem. Primeiro ponto é a queda do homem. Quando a gente fala sobre esse aspecto missionário da obra de Deus, dessa providência do Senhor, a gente precisa lembrar que houve uma queda. Então tudo começou lá no Jardim do Éden. Olha só para a gente dar uma pincelada aqui, relembrando, e talvez você que está aí nos assistindo ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não tem ainda um entendimento do que significa essa condição espiritual do ser humano, preste bastante atenção. Nós elaboramos um esboço aqui bem prático para que você possa compreender de fato a sua situação espiritual, a minha situação espiritual. Mas lembre-se, é dramático, é terrível. Talvez não teríamos palavras para descrever isso, mas a boa nova é que tem solução, e a solução é maravilhosa. A solução se chama Jesus Cristo, aquele que veio e morreu para dar a sua vida por mim e por você. Basta que você o receba como Senhor e Salvador de sua vida. Olha que maravilha. Então é nesse sentido que Deus é um Deus missionário. Então vamos pensar um pouco aqui. Quando Deus criou o homem lá no Éden, está lá no livro de Gênesis, diz o texto bíblico que Deus criou o homem e o colocou ali para dentro, no contexto de uma criação perfeita. Deus viu que era muito bom. E nesse viés de perfeição, Deus estabeleceu
um relacionamento pessoal com o homem. Que maravilha! Então, relacionar-se com Deus pessoalmente é algo perfeito. Foi isso que Deus fez para o homem. Homem e mulher, naturalmente. Adão e Eva era o nome deles. Né? Então, o relacionamento entre Deus e a sua criação tem um detalhe importantíssimo. Ele é baseado na obediência. Então, é um relacionamento entre alguém que tem a obrigação de obedecer e alguém que tem a prerrogativa de ser o Senhor, de ser o dono. Então, Deus é o Senhor de toda a sua criação e cabia e cabe ao homem a prática da obediência. Você, seu relacionamento com um amigo, com um colega de trabalho, com a esposa, não é um relacionamento fundamentado na obediência, é fundamentado em outros valores, na verdade, na cumplicidade, na compreensão, na tolerância, e assim por diante. Agora, o relacionamento do homem com Deus, a base dele é a obediência. Lembre-se disso, a gente não pode relacionar com Deus de forma alguma se a gente não tiver esse princípio de obediência, entender que nós somos servos e que Ele é Senhor. Agora, é claro que Ele é um Senhor bondoso, Ele estabelece um relacionamento maravilhoso, suave, de paz, mas a gente não pode esquecer que a gente é servo, a gente é escravo do Senhor. Né? E aí, então, Deus estabeleceu esse relacionamento de obediência. E entre as determinações que foram dadas, está lá em Gênesis 3, 15, 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viu? Deus colocou uma condição, uma ordem que o homem tinha que obedecer. Se não obedecesse, sofreria as consequências. O que aconteceu? O homem desobedeceu. Essa ordem. Então diz o texto que a mulher e o homem, seduzidos pela serpente, eles comeram do fruto e receberam sobre si as consequências daquele ato. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, são os 24 versículos do capítulo 3 de Gênesis, relatam toda a tragédia que a gente chama da queda do homem. Mas um detalhe é muito importante para nós, queridos, para a gente entender aí esse papel missionário de Deus para comigo e para com você. Entre todas as consequências, você pode ler lá no livro de Gênesis, capítulo 3, depois, você que não estiver lembrando aí, ou você que não sabe, você pode ver que tem várias consequências, tanto para o diabo, para a mulher, como para o homem, para a serpente, tem várias consequências. Mas entre elas, uma tem uma importância chave para nós entendermos a nossa condição espiritual diante de Deus. Está lá no capítulo 3 de Gênesis, versículos 22 ao 24, que diz assim: depois que o Senhor proferiu todas aquelas palavras de juízo sobre a serpente, o homem e a mulher, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Ele tinha comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é uma simbologia da presença de Deus. Tanto é que lá no Apocalipse, de forma simbólica, diz que a árvore vai estar plantada no meio da cidade, que é a Nova Jerusalém, onde todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas vão habitar por toda a eternidade. E aí então, diz o versículo 23 e 24 de Gênesis 3, na sequência aqui, eu li o 22, diz assim: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia. Para que tudo isso? Ele completa: para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja bem, agora, se a árvore da vida representa, aquele local representa a presença de Deus, o homem foi expulso de lá, isso quer dizer que a consequência de toda aquela desobediência do homem, é a separação de Deus. Esta é a maior tragédia do pecado. Porque às vezes, amados, os homens cometem pecado, a desobediência, ele tem ali alguma consequência aqui, ali, e a vida vai seguindo. Né? Porque está aí a graça comum de Deus é sobre o homem pecador também. Então, mesmo que a pessoa não queira nada com Jesus, mesmo que a pessoa se pronuncie como ateu, que não crê que Deus existe,
não quer saber de crente, não quer saber de igreja, de Bíblia, de nada, ele continua prosperando, continua levando a sua vida numa boa, cultivando seus vícios, suas práticas, e tudo bem. Não é verdade? Mas a consequência maior de tudo isso é a separação espiritual de Deus, que está aqui expressa nessa palavra de Gênesis. Isso aqui, o homem foi expulso e Deus colocou ali guardas para poder guardar o caminho da árvore da vida. E aí Paulo vai trazer uma explicação mostrando para nós, então, qual é a situação que o homem se encontra, então. Ele foi expulso da presença de Deus, e aí? Deus morava em determinado bairro, e agora o homem mora em outro bairro? Deus morava em determinada cidade, agora o homem foi morar em outra cidade porque ele foi expulso? Não. Não é isso. Deus está em todo lugar. Paulo explica claramente aqui, olha só. Romanos 5, verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por isso que a gente não consegue conviver com a morte. Porque nós não fomos criados para morrer. A morte é um intruso, ela entrou no mundo por causa da desobediência do homem, percebeu aí? E aí, então, todos pecaram. Todo mundo está nessa condição. E aí você, lendo ainda Romanos, você vai ver lá no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse carece tem falta da glória de Deus. Tanto é que esse versículo, nessa forma que está aqui, era a nossa Bíblia, essa que a gente usa, Almeida, Revista e Atualizada. Mas se você pegar uma versão da Almeida, que é a Almeida, Revista e Corrigida, lá está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer isso? Carecem, estão destituídos, Tem falta. Então o que quer dizer? Glória diz respeito à grandeza de Deus, mas diz respeito também à presença de Deus. Então o homem, por causa do pecado, ele foi destituído da presença de Deus. Ele não está mais da presença de Deus, espiritualmente falando. E aí ele carece da glória de Deus. Por isso, amados, que todo ser humano tem uma necessidade espiritual na sua vida. O racionalismo é uma reação da natureza humana à sua carência espiritual. O hedonismo, que é o cultivo do prazer ao extremo, é uma reação da natureza humana à sua carência espiritual. O ateísmo, que é a negação radical de Deus, é uma reação da natureza humana à sua necessidade de Deus. A pessoa vai se frustrando tanto por ele não conseguir encontrar Deus, não conseguir resolver a sua carência espiritual, que ele se levanta contra Deus. Ele começa a afirmar que Deus não existe, que é isso e aquilo, mas no fundo, quando a coisa aperta mesmo, aquele que se diz ateu, não é isso, ele dá o braço a torcer e acaba reconhecendo, não aceitando, mas admitindo que existe um Deus. É só a coisa apertar, porque essa é a necessidade do ser humano. A gente vê certos heróis do ateísmo em livros, mas na prática as pessoas acabam sucumbindo aí a essa fraqueza, essa necessidade, certo? Então, veja bem, aí Paulo diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora vem aí a explicação completando tudo isso aí. Quer dizer, aquele que foi expulso da presença de Deus lá no Éden, claro que de forma federativa, não é isso? Lá figurado em Adão e Eva. Então toda a humanidade foi expulsa, porque a humanidade era só eles naquela época. Aí agora, esse homem que está, ser humano, claro, destituído da glória de Deus, esse ser humano que carece da glória de Deus, qual que é a condição espiritual dele? Aí se você abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, Paulo fala da obra salvadora baseada na graça de Deus. Ele está nos mostrando que Cristo trouxe a solução. Mas aí nós precisamos observar que 2 vezes Paulo registra a descrição da nossa condição espiritual diante de Deus. Verso 1, ele diz assim, Efésios 2, não vou ler os 10 versículos por causa do nosso tempo,
Mas o Efésios 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Percebeu? Então essa condição do ser humano distante de Deus é a condição de um morto espiritual, de alguém que não tem vida espiritual. Essa é a minha condição, é a sua condição, naturalmente falando. Se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, enquanto seres humanos, nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. E aí no verso 5, Paulo dá completa, aí de Efésios 2, 1 ao 10, ele diz assim, no 1 ele diz, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. No 5 ele diz assim, estando nós mortos dos nossos delitos, né? Aí fala só delitos. E aí diz, nos deu vida. Então essa é a minha condição, essa é a sua condição. Quanto seres humanos, por causa da queda no Jardim do Éden, é a nossa condição de seres caídos, mortos nos nossos delitos e pecados. E aí o morto, né, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, já usou a figura de um ser humano morto para nos mostrar que como nós estamos mortos espiritualmente, a gente não tem solução. Um morto não pode fazer nada por ele mesmo. Alguém tem que ir lá, pegar ele caído, levar, arrumar, colocar no caixão e enterrar. Ele não vai sair lá da cama do hospital, quando depois que faleceu, andando, vai lá e cava uma cova e pula lá dentro, joga a terra por cima, pronto, nada disso. Espiritualmente é a mesma coisa. Você e eu, nós não podemos fazer nada. Né? E aí então, estamos perdidos. Seria a lógica baseada aqui. Mas aí vem, queridos, né, a boa notícia. Né? Aí que nós vemos esse aspecto missionário do caráter de Deus. Que Deus, ao ver que nós estávamos caídos, mortos dos nossos delitos e pecados, todos em pecado, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder nos dar a vida eterna. E aí o texto de João fala sobre isso. Começa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É o registro da obra missionária de Deus, da ação missionária de Deus por mim e por você. Né? E aí quando nós lemos esse texto, João 3, 16 até o 21, nós observamos que essa fala de Jesus está no contexto daquele diálogo que ele teve com Nicodemos, onde Nicodemos, que era um doutor da lei, ou seja, era um mestre da religião do seu tempo, que até falava sobre Deus. Isso era a religião dos judeus, só que eles eram desobedientes. Não conseguiam enxergar a pessoa de Deus ali nos ensinamentos da lei de Moisés. Tanto é que nem reconheceram Jesus como Senhor, né, como o Messias. E Nicodemos, então, vai procurar Jesus, e Jesus lhe dá uma lição, não é isso? Dizendo para ele que é como se Jesus dissesse, que você precisa ficar sabendo tudo isso que você está falando aqui. Você pode virar no início do capítulo 3. Né? Nicodemos chega para ele, diz que ele era mestre, vindo da parte de Deus. Aí Jesus fala, o que importa para você nascer de novo. Mas aí, como muitos, Nicodemos não entendeu nada. Porque nascer de novo, na nossa compreensão, seria voltar para o ventre da mãe. E aí, Nicodemos deve ter olhado e falou assim, mas um homem desse tamanho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas Jesus não estava falando disso. Ele estava falando do novo nascimento e o nascimento espiritual, que Paulo, aqui no texto de Efésios 2, ele fala que é a ressurreição. Diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez habitar nos lugares celestiais. Olha que maravilha da promessa do Senhor. Então, aqui, depois que Jesus fala com Nicodemos, que ele precisava nascer de novo, e Jesus usa a figura da serpente, não é isso? Que assim como Moisés levantou aquela serpente do deserto, para que aquelas pessoas que eram picadas pelas serpentes, que vieram como juiz de Deus, lá na época, olhassem para aquela serpente que Moisés havia levantado, eles eram curados. Aí ele mostrou que aquela serpente era um tipo da obra de Jesus na cruz. Você pode olhar aí no verso, João capítulo 3, aí o verso 15, né? Nós lemos a partir do 16, o verso 15 diz assim, o 14, do modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo que nele crê não pereça na vida eterna. Aqueles que olharam para a serpente eram curados do veneno, da mordedura das serpentes venenosas. Aquele que crê em Jesus é curado da morte do pecado causado pelo pecado, é ressuscitado. Então aí, nesse texto aí, a partir de 16, João começa a explicar então que essa obra é fruto dessa providência missionária de Deus para mim e para você. E aí nós podemos ver aqui 3 princípios que valem para nós, como exemplo. Primeiro é o amor. O verso 1 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, amados, a obra missionária é fruto do amor de Deus por mim e por você. A gente estava morto nos nossos delitos e pecados, Deus nos amou. E o amor de Deus foi tanto que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a sua vida por nós, morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Olha que maravilha. Olha que privilégio que nós temos. Não é? Então aí, assim nós devemos ser com aqueles que estão ao nosso redor. Né? Muitos estão necessitando dessa palavra de salvação, e isso é tão desafiador que nós sabemos que a maioria não quer saber. Você prega o evangelho, as pessoas não ouvem, alguns aceitam por educação, outros agem com indiferença, outros agem com revolta, não dão atenção, bate a porta na sua cara e assim por diante. Mas isso é uma prova de que nós estamos lidando com inimigos espirituais. São servos do inimigo que estão com o entendimento obstruído e não conseguem enxergar a verdade. É preciso que o Espírito Santo os ilumine para que eles possam realmente cair em si e entregar o seu coração para Cristo Jesus. Não é isso? Então, é preciso que a gente ame. Nós vamos estar amando os inimigos, colocando aquela palavra de Jesus em prática. Por quê? Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não é? As trevas, os homens vão sempre amar mais as trevas do que a luz. Então, quando a gente prega o evangelho, a gente tem que ter consciência que nós precisamos amar como Deus nos amou. Por quê? Porque a gente não pode esperar nada daquelas outras pessoas. Tem gente que recebe com carinho, com alegria no coração, e às vezes não frutifica até, mas alguns frutificam, não é isso? Converte. Outros não. Outros vão agir de maneira dura, vão agredir até, não é isso? Alguns perdem a vida, mortos por outros, por reação à pregação do evangelho. Não é? Mas aí, nós temos que seguir esse exemplo. João também, na sua primeira carta, no capítulo 4, versos 11 e 12, ele escreve, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Que tal maneira é essa? Ponto de enviar Jesus Cristo. Não adianta eu dar o meu filho para morrer por alguém. O que eu posso fazer na demonstração de amor, como Deus demonstrou ao enviar Jesus Cristo? É levar essa mensagem salvadora em Cristo, que descreve a salvação em Cristo, para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Não é? Então, o amor é o exemplo que Deus nos deu. Depois, aí, esse amor com o qual nós devemos olhar as pessoas é aquele que Paulo descreve lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1 até a parte A do versículo 8, quando ele fala sobre várias características desse amor. Não vou ler aqui, depois você pode fazer a leitura. 1 Coríntios 13, do 1 até o 8, parte A. Esse texto, Paulo descreve o amor e mostra que, de maneira geral, amar é renunciar-se a si mesmo. É abrir mão dos privilégios, dos valores, dos interesses, não valores espirituais, é claro. Valores assim, aquilo que eu acho que é melhor para mim, eu abro mão em prol daquele que eu amo. É se dar ao outro. Esse é o verdadeiro amor. Então, quando nós amamos dessa maneira o pecador, nós vamos compreender a situação dele e vamos ter aquela disposição espiritual necessária para poder pregar o evangelho, poder ajudar, para testemunhar, seja de qual forma for, ajudando socialmente, caritativamente, pregando o evangelho, enfim, corrigindo também. Tem hora que a gente tem que estar vendo a pessoa está tão errado que é um ato de amor a gente chegar e falar duro, chamar a atenção duro. Não é? E às vezes tem pessoas que você chama a atenção duro, ele fica meio assim, meio bicudo, meio torcido, não é isso? Mas depois de algum tempo ele vem e fala, puxa vida, não esqueça daquelas palavras que você me falou aquele dia, que valeu para mim. Fiquei com raiva. Alguns já me disseram, deu vontade de dar um murro naquele dia, mas valeu. Não é? Outro exemplo que nós vemos aqui, irmãos, está nos versos 17 a 19 do texto que nós lemos, que Deus nos mostra aqui que há um exemplo que ele passa para nós, que além de amar,
ele tinha consciência, ou seja, a conscientização da condição do homem. Isso, Jesus descreve a condição dramática do ser humano. Se você olhar os versos 17 até o 19, ele diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para salvar. Porque Deus vê a situação do mundo. Agora, qual que é a situação do mundo? Ele diz assim: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. Já tem a sentença. Né? Ele diz: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, qual que é o julgamento? Qual que é o veredito final dessa situação do homem? Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, né? E não se chega para a luz a fim de serem arguidas as suas obras. Então, Deus tinha consciência da minha condição e da sua condição. Ele diz aqui: aquele que nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado. É a sentença, né? Quando Jesus vier, na sua segunda vinda, ele vem e só vai trazer a sentença para aqueles que já estão na condição de pecadores, né? Isso, que são de culpados. Né? Então, quanto mais nós tivermos essa consciência do homem pecaminoso, mais nós vamos ter disposição e motivação. Não é assim? No dia a dia, por exemplo, se você está na rua, você encontra uma pessoa cai, às vezes até jovem, mas mais um senhor, uma senhora, não é isso? Quando a gente passa dos 30, a gente já começa a ficar a perna meio bamba e tal, você leva um tropeção, cai, ali você vê aquela pessoa caída ali, você corre para ajudar. Não é isso? Você atravessa a rua correndo, porque eu vi que ele caiu, às vezes caiu, bateu a cabeça na calçada, acontece, de vez, até com uma certa frequência, essas calçadas tão boas que nós temos aí na nossa cidade, não é isso? Aí você corre para ajudar. Por quê? Porque você viu que a situação daquela pessoa era urgentíssima e dramática. Ela caiu, bateu no chão ali, você viu ela bater na cabeça, você corre, gente, todo mundo correndo. Isso, geralmente nessas situações mais dramáticas, graves, que a gente vê que esse instinto de socorro aparece. Você vê uma pessoa caiu, todo mundo vai correndo para ver, para tentar acudir. Não é verdade? No instantinho aglomera, a gente vê muito, né, isso acontece pessoalmente na televisão. Às vezes o cara cai no lugar, tem um acidente, alguma coisa, cai de uma moto, uma batida ali, alguma coisa. Questão de segundos está aquele aglomerado de gente. Tem muitos curiosos, mas a maioria ali um pega de cá, outro pega de lá, um puxa daqui, outro puxa dali e vai tentando. Né? Por quê? Porque está vendo a situação dramática daquela pessoa. Ela precisa de ajuda urgente. E essa é a condição espiritual do homem que não crê em Jesus. É urgente. Às vezes não vai ter tempo. Às vezes você encontra, já aconteceu comigo. Às vezes fui, não muito frequente, fui ao hospital agora há pouco tempo visitar uma pessoa, eles não me deixaram entrar de forma nenhuma. Não é isso? E eu não tinha oportunidade de falar. Eu tinha ido com o objetivo não de visitar essa pessoa, que eu não era crente, era de falar do evangelho para ela. Fui com esse objetivo. Chegou lá, não deixaram entrar de forma alguma. Nem quiseram chamar a pessoa que estava acompanhando lá no fundo. Né? Aí eu vim embora. 2 dias ou 3 dias depois, essa pessoa morreu. Mas eu sei que alguém tinha ido lá e pregado o evangelho para ele antes. Não no hospital, na casa dele. Fiquei sabendo depois. Né? Então, a situação urgente. Às vezes você não vai ter chance. E às vezes você perdeu a chance, não vai ter outra. Né? Aquela pessoa sai ali no outro dia, ela parte para a eternidade. Aí tudo é um propósito de Deus, nós cremos nisso. Mas a nossa obrigação é essa. Então, quando a gente conscientiza, quer dizer, o mundo ao meu redor jaz no maligno, a situação dele é terrível, é dramática. Eu tenho que levar o evangelho para essas pessoas, certo? Então, Deus via isso, ele tinha consciência da minha condição e da sua condição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não tinha solução, não tinha como resolver. Ele teve que tomar a providência e vir até nós por causa dessa tragédia lá no Jardim do Éden, conforme nós vimos. Né? E aí, o outro aspecto desse testemunho missionário de Deus que nós vemos aqui, né? Essa outra direção é exatamente o testemunho. Nós vemos aí nos versos 21, diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então Deus deu exemplo, não é verdade? Das boas obras ao enviar o seu Filho. E aí, nós temos que tomar isso como testemunho para poder continuarmos fazendo a obra do Senhor. Foi o exemplo que Deus nos deu. Quando ele viu a situação do homem em pecado, ele não lamentou, simplesmente. Ele não simplesmente, o homem pecou.
está aí a condenação. Ele providenciou a solução, né? O testemunho. Então, o nosso testemunho, amados, traduz e baseia-se nessa atitude que nós temos de apresentar Jesus para as pessoas, quer seja falando ou vivendo. Isso, as pessoas olham para nós e percebem que a gente tem um comportamento diferente, que a gente é diferente. Não é isso? Às vezes você está no seu local de trabalho, você já deve ter, quem sabe, ter passado por essa experiência. Eu já passei, quando trabalhava em empresa, né? Agora, como pastor, eu trabalho em empresa, aí a gente tem uma vida mais autônoma, mas trabalhava aquela turma de amigos ali, horário de serviço e tal. Às vezes estava a rodinha ali, quando você chegava, opa, vamos parar com essas piadas aí que tá chegando o crente. Ah, vamos parar com esse papo aí. Ah, esconde essa revista aí que tá chegando. Então, as pessoas sabem que é diferente, é o testemunho, sabe que a gente não gosta. Né? Vê a diferença na vida da gente. Então, esse é o testemunho. E pessoas, eu nunca me esqueci de uma experiência que eu vi de um missionário. Isso, lá nos tempos da era comunista, ele estava preso em uma prisão comunista. Você sabe que os comunistas, filosoficamente, são marxistas, são ateístas, não, além de não crerem em Deus, são materialistas. Tem que ver para crer. É literalmente, né, acho que é tomecistas, se pudesse falar. Tem que ver para quê? Se não ver, não crê. E aí, esse irmão estava preso com outro, ele falava do evangelho, ele falou assim, como é que você acha que eu vou acreditar nesse Jesus? Você fala aí que não sei quem é, não tem imagem, não tem foto, não tem esse Deus invisível. O que você sabe que eu não? Eu sou marxista, eu sou comunista, para mim eu creio naquilo que é material, no que eu vejo. O que eu estou vendo aqui é sofrimento. Mas ele continuava pregando. Aí quando foi um determinado dia, ele pregou o evangelho, o cara apelou e falou assim, então, tá, me responda aí agora então. Com quem que esse Jesus que você tanto prega parece? Me mostra um exemplo, o modelo dele. Aí ele disse que parou naquela hora. E agora, o que eu vou falar? Na hora, Deus tocou no coração dele. Diga isso. Ele disse assim, se parece comigo. E tremendo, né? Porque imagina você falar uma afirmação dessa. Aí o cara respondeu na lata. Então, esse Jesus eu quero para mim agora. Ora por mim que eu quero. Então, o nosso testemunho, né? Além de falar, ele tinha uma conduta que ele não via que era diferente para ele. A conduta desse cara é diferente. Né? Então, o testemunho. Deus mostrou que ele agiu e nos mostrou como faz. Ele deu o seu filho. Então, a urgência da pessoa é que a gente vá lá e pregue o evangelho para que ele possa tomar uma posição. Não é isso? Então, amados, essa é a nossa reflexão desta manhã, desse mês de missões. A gente lembrar que Deus foi o exemplo maior. A obra missionária maior foi Deus quem fez quando ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para dar a sua vida por mim e por você. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Alegre-se na certeza de que Jesus te salvou. Que você tem Ele no seu coração como Senhor e Salvador. E se você, porventura, não tiver ainda, é hora, toma essa decisão. Ele veio, morreu por você, assim como morreu por mim, morreu por todos aqueles que estão aí, que creem nele como Senhor e Salvador. Ele também quer te dar a salvação, basta que você o receba como Senhor e Salvador de sua vida. Feche seus olhos se você puder, vamos orar e assim encerrando a nossa escola dominical. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor traz aos nossos corações, e trazendo edificação, consolo. Reconhecemos a dramaticidade da vida caída, a vida no pecado e as consequências e o assédio, a Deus, incansável do pecado sobre nós, mas ao mesmo tempo nos alegramos com a graça bendita do Senhor, que é toda suficiente. Que o Senhor nos guarde, nos ajude, para que possamos ir em frente, sendo fiéis ao Senhor, honrando o Senhor com a nossa obediência, com o nosso testemunho, certo de que Jesus Cristo veio como resultado do amor do Senhor por nós e morreu na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, amados. Nós vamos agora caminhar para os momentos finais da nossa escola dominical. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.